iniciando a gravação da aula de 24 de 2 de 2023, na turma de Filosofia da Ciência, e prosseguindo com o módulo 2, que trata das teorias, modernas do método científico. Na aula passada, dentro desse módulo, nós falamos do indutivismo baconiano, falamos da filosofia do Francis Bacon, e hoje vamos entrar em uma outra teoria que se costuma colocar como oposta, antagônica à doutrina do indutivismo baconiano, que é a doutrina do dedutivismo cartesiano, ou a teoria dedutivista cartesiana. Então, assim como na aula passada nós fizemos um estudo um pouco mais aprofundado, posso dizer assim, aprofundado não, panorâmico, da filosofia do Francis Bacon, hoje faremos o mesmo com a filosofia do René Descartes, tá? O texto é bem pequeno, só tem um parágrafo aqui e uma citação da obra, mas cuidado, tá? Tem armadilhas aqui, então a gente precisa prestar bem atenção. É um texto pequeno, mas é como perfume francês, já ouviu falar? Só tem essência. Que perfume que você compra 1 litro de álcool, você bota aí, só é álcool. Tem o contrário, que é aquele que não tem álcool, mas só tem essência. Esse texto aqui é a essência da essência, é o suprassumo, sabe? Então temos muito o que tirar dele aqui, tá? Não se engane pelo tamanho, não. Então, prosseguindo, eu vou fazer a leitura. À medida que as dificuldades foram aparecendo, a gente vai parando e explicando, tá ok? Então, do dedutivismo cartesiano. Então, o subtítulo do discurso do método aqui em itálico, porque é título de obra, a obra mais célebre de Renato Cartesius, ou René Descartes, 1596-1650, declara a intenção do autor de, abre aspas, citando, bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Vamos parar por aqui. Então, já começa com um problema. Eu estou apresentando a obra do senhor René Descartes, que, por acaso, também se chama Renato Cartesius. Por que isso é importante, professor? Porque era muito comum, na época do René Descartes, se formos abrasileirar, seria algo como Renato, Cartesius. Quando você entrava na universidade, você ganhava um nome, geralmente um nome em latim. Eu acho interessante isso, É para você chamar Caio César, Júlio, Nomes latinos. Então, o nome latino do René Descartes foi Cartesius, Renatus Cartesius. E daí vem a expressão cartesiano, da qual vocês conhecem bastante, sobretudo através das chamadas coordenadas cartesianas. Vocês estudaram isso em matemática. Pois é, o culpado foi esse cara aqui, tá? Toda a dificuldade que vocês sentiram em aprender sobre coordenadas cartesianas, sobre cartesianidade, é o Renato Cartesius ou o René Descartes. Cuidado com escrever com base no que eu falo. Eu falo Descartes. Eu não estou pronunciando nem o E, nem o S. Escreve-se Descartes. Mas se lê Descartes no Brasil, porque em geral o brasileiro, quando vai falar o francês ou no próprio francês mesmo, você não diz o E nem o S. Entendeu? Não pronuncia. É estranho isso, Então, eu estou falando isso porque às vezes o aluno ouve minha aula, e eu já vi algumas redações com esse problema, e escreve do jeito que ouviu, e eu fico sem entender o que é que ele está dizendo. Porque eu estou tão acostumado com a grafia, que quando escreve do jeito, eu já vi Descartes, escreve assim, D-K-R-T. Quem é esse filósofo? É a fonética do Descartes. Então, assim, eu conclamo que vocês ouçam e leiam, tá? O texto. E por que é importante falar desse cara aqui? Olha, esse cara digamos, se o Bacon é o pai e ele é a mãe,
Se o Bacon é a mãe, ele é o pai. Ou seja, esses dois aí fundaram a ciência moderna tal como a gente entende. Mas Descartes, por outro caminho um pouco diferente do de Bacon. E esse caminho está descrito, sintetizado em uma obra muito famosa aqui no Brasil, no mundo inteiro, aliás, chamada Discurso do Método. Vocês encontram isso em qualquer lugar, na internet. É um livro pequeno, numa tarde sentada ali, 2 horas você lê esse livro, tranquilo. Esse livro é um resumo em língua francesa para o público. E isso, inclusive, é uma novidade na história da filosofia, porque se escrevia filosofia em latim, entendam, só se falava latim nas universidades. Você não entrava na academia sem saber latim. Então, todas as aulas eram em latim, os livros eram em latim, você escrevia em latim, e o povão que falava francês, no caso dele aqui, ficava sem esse conhecimento. Então, Descartes é considerado o primeiro filósofo da academia escrever para o povo. Então, esse Discurso do Método é um livro para ser fácil, porque é escrito para o povo, para que o povo entenda, na língua do povo, que era o francês na época. Hoje não é mais assim, né? O aluno aqui no Brasil pega o Discurso do Método em português, que livro difícil, peraí, velho. Não tem nada para ser difícil esse livro. Esse livro foi feito para facilitar a vida das pessoas. Porque as obras de Descartes são muito intensas, muito grandes e são difíceis de ler, né? Meditações metafísicas, né? O Tratado da Luz, são livros difíceis de ler. Sobretudo porque Descartes é apaixonado por matemática, coisa que o Bacon não é. Eu não falei em matemática em nenhum momento com Bacon, lembra? Bacon não está se interessando por matemática. Já Descartes não. Descartes, ele se interessa muito pela matemática. Então, isso é um marco que diferencia um e outro já. Então, o que é que Bacon, o que é que o Descartes faz? Ele resolve pegar esses estudos que são complicados. Se você abrir, por exemplo, os tratados de Descartes, só vai ver cálculos, gráficos, entendeu? Ele é um matemático, vocês sabem disso, vocês estudaram matemática com Descartes. Mas ele resolve concentrar a filosofia dele em palavras simples, para as pessoas entenderem. Então, o Discurso do Método está aí, vocês podem baixar acho que tem também no domínio público, já tem disponível ele em PDF, tradução em português de boa, então vocês baixam e leem. O que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o subtítulo dessa obra, que ele entrega no subtítulo qual é a proposta dele. E o que é que diz o subtítulo? Para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Eu gosto tanto desse subtítulo, ele é tão explicativo, que eu não consigo... Vocês vão aparecer no vídeo agora. Vamos analisar esse subtítulo. O discurso do método, e aí vem o subtítulo, para bem conduzir o que? A própria razão e procurar a verdade nas ciências. Convenhamos que é um subtítulo longo, mas muito importante. Vamos analisar esse subtítulo. Se o discurso do método objetiva conduzir a razão, é sinal de que a razão não é exatamente um principal elemento aí. Uau! O que o senhor está dizendo, professor? Todos os livros dizem que Descartes é um racionalista, mas pelo subtítulo não. Porque
Do jeito que está escrito aí, parece que a razão é uma espécie de bicicleta, de um automóvel, que eu devo conduzir. Entendem? E convenhamos, quem é mais importante? É o condutor ou o veículo que é conduzido? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Se eu estou dizendo, esse manual aqui é para você bem conduzir um automóvel. O automóvel é mais importante que o condutor? Não. Então temos um problema. Se a razão precisa ser bem conduzida, cabe a pergunta, por quem? Quem é mais importante que a razão? A ponto de eu dizer que a razão vai ser conduzida por essa coisa. E por que chamam Descartes de racionalista? É isso que a gente vai tentar entender, né? E para que eu vou conduzir? Ele não só diz para bem conduzir, ainda diz para onde. Onde é que você quer chegar? Eu pego a razão, subo na razão, conduzo a razão e tenho que chegar em algum lugar. Que lugar é esse? A verdade. Descartes só quer a verdade. Simples assim. Eu vou conduzir a minha razão para chegar à verdade. Não é qualquer verdade. Não é a verdade nas religiões. Não é a verdade filosófica. É a verdade nas ciências. O que já sugere que para Descartes não existe uma só verdade. Existem várias verdades. E nós podemos falar de uma verdade científica. Então, já fica claro aí o intento do Descartes. Tá? Então, prosseguindo o nosso texto. Tal declaração torna o termo racionalismo cartesiano um tanto impróprio, pois a razão aparece aí como algo que não tem autonomia, como coisa que precisa ser bem conduzida, sob a pena de enveredar por caminhos que não levam à verdade nas ciências. Isso é um dado tão importante que o primeiro parágrafo do livro já começa com uma espécie de soco no estômago. Descartes diz assim: a razão, em algumas traduções aparece o bom senso, né? É a coisa mais bem distribuída entre os homens, o bom senso. Por quê? Porque ninguém reclama de ter menos do que tem. Ninguém diz assim: eu tenho menos razão do que você. Ninguém fala assim. As pessoas parecem que estão satisfeitas com a própria razão, né? Então Descartes diz: a razão é uma coisa bem democrática. Todo mundo está satisfeito com o que tem. Não é interessante? Então, para Descartes, um louco tem razão. E o louco acha que tem razão, e para Descartes tem mesmo. Então, todos têm razão. Professor, mas se todo mundo tem razão e é dotado da mesma capacidade da razão, então repare que temos aí uma democracia aí. Por que alguns parecem que são mais racionais que outros? Porque alguns sabem conduzir melhor. É aquela história. Não adianta você ter um automóvel e não saber dirigir. O louco tem razão. O problema é que ele não usa. Ele não sabe conduzir direito. Conduz a razão dele por caminhos errados. Então nunca diga a alguém: você não tem razão. Toda vez que alguém brigar com você, achar que é dono da verdade, você diz: o senhor está pleno de razão. O senhor tem toda a razão. Aí em segredo, para que ele não ouça, você diz: o problema é que o senhor não sabe usar ela. Porque o segredo não está em ter razão. O segredo está em ter método. Ou seja, saber usar a razão, saber bem conduzir ela. Porque você pode ter a melhor bicicleta, a melhor motocicleta, o melhor automóvel. Se você não souber conduzir, você cai no despenhadeiro. E o caminho da ciência, ele é uma espécie de senda na montanha. Já viram isso? Eu sempre gosto de imaginar
a ideia de que a ciência é uma espécie de espiral que forma um caminho dentro de uma montanha. Em outras palavras, se você está subindo uma montanha em espiral, à sua direita você tem um abismo, né? E à sua esquerda você tem uma parede de montanha. Então não tem como você nem ir para lá nem para cá. Você tem que seguir um caminho muito estreito, né? Da senda da ciência. Então é isso que Descartes está chamando a atenção. Isso é uma novidade? É sim, porque se acreditava que os cientistas eram pessoas mais racionais que outras, possuíam mais razão do que outras. Aí Descartes disse, não, todos possuem razão em igual medida. Veamos, isso é interessante. O problema é que alguns não sabem bem conduzir. Então vem a pergunta que não quer calar. E como bem conduz a razão? Eis a resposta. Valeu o livro para você saber como usar a sua razão. Veamos, é um livro bem pretensioso. Mas tem uma curiosidade aí que não quer calar. É de se perguntar, portanto, qual é essa instância que bem conduz a razão a procurar a verdade nas ciências? A resposta de Descartes pretende ser clara e evidente. O sujeito do método, a substância condutora da razão, é o pensamento deducionista, que age como os geômetras, operando derivações lógico-matemáticas a partir de axiomas. E aí, gente, vem um problema de metafísica. Para Descartes, existe um sujeito chamado pensamento. Esse sujeito é invisível, esse sujeito não tem corpo, e, no entanto, ele é capaz de uma atividade que eu chamaria de atividade lógico-dedutivista. O que é essa atividade, professor? Como é uma atividade lógico-dedutivista? É aquela atividade que consiste em pegar algo e destrinçar esse algo, como se de 1 eu passasse a 2, depois eu passasse a 3, eu passasse a 4, ou seja, parece que o pensamento tem a capacidade de pegar uma verdade e dessa verdade deduzir duas verdades, e dessas duas deduzir outras, e formar uma espécie de edifício de verdades, que, por assim dizer, sai de uma verdade só. Ou seja, do 1 eu produzo 2, do 2 em diante, e assim eu tenho todo. Nossa, isso é muito interessante, né? Como se eu pudesse, por assim dizer, criar um mundo a partir praticamente do nada. O que Descartes está pensando aqui é o seguinte: se você me der uma verdade sólida, uma verdade da qual eu não possa duvidar, uma verdade absoluta, eu te prometo que eu vou transformar essa verdade numa espécie de radier. Você sabe o que é radier? Na construção civil, alguém conhece o que é radier? Aquela base de concreto que você põe no chão, que você cava no chão uma vala, joga concreto e ferro dentro para construir a parede em cima. É o que a gente chama de fundamento da obra. A base, né, professor? A base. Porque se você construir uma parede em cima da areia, você sabe que a parede vai cair, né? A parede de tijolo tem que ser construída em cima de uma espécie de pedra, de uma coisa dura, firme. Então Descartes, ele também pensa a ciência como uma espécie de catedral, né? Para construir a catedral da ciência, vamos supor que isso aqui seja uma catedral, eu preciso de um fundamento sólido, que ele vai chamar de verdade sólida.
Entendam. Isto aqui é a ciência. Aqui eu vou ter as chamadas verdades científicas. Mas essas verdades científicas, elas têm que estar fundadas numa verdade metafísica. Nós podemos até brincar. Eu quero verdades de ordem física. Mas essas verdades de ordem física têm que estar assentadas numa verdade de ordem metafísica. Então, qual é a proposta de Descartes? Se o pensamento conseguir encontrar uma verdade sólida, uma verdade metafísica, o pensamento pode fazer ciência, porque a partir desse fundamento ela erige um edifício de verdades científicas. Então, todo projeto deducionista consiste nessa passagem da metafísica para a física. A questão é saber como. É isso que eu quero convidar vocês a saber como Descartes conseguiu entrar no mundo da metafísica aqui. Você explica novamente qual é essa parte da verdade metafísica? Essa é a pior coisa que o professor pode ouvir. Às vezes eu me sinto como Mozart. Mozart tocou. Você falou assim que a parte da verdade sólida aí encontra a verdade científica, é errado. Que entenda, o pensamento, isso que Descartes chama de pensamento, não é um ser humano. Tá? Não é o homem. Mas o pensamento é capaz, por assim dizer, de fazer uso da razão humana e conduzir a razão humana. Ou seja, você, como ser racional, pode ou não ser conduzido pelo pensamento. Você pode submeter a sua razão à condução do pensamento. Então, ter razão não quer dizer que você seja um ser pensante. Estão compreendendo? Porque a razão aí é instrumento. O ser pensante é um ser suprarracional, é um ser metafísico. Ele é eterno, ele não morre. Estão compreendendo aí? Tá saindo fumaça, né? Na prática, quando você está fazendo ciência, você nunca deve dizer eu acho. Você tem que dizer eu penso. Porque o sujeito que faz ciência é o pensamento. O homem normal, comum, ele não pensa, ele acha. É um ser de opinião. Os homens falam opiniões uns aos outros. Os homens normalmente não fazem ciência. Não é dos homens normais fazerem ciência, mas o pensamento faz. Então, aí é uma espécie de entrega religiosa, por assim dizer, de um homem ao pensamento. Eu quero que o pensamento guie minha vida. Mais do que isso, eu quero que o pensamento seja eu. O Descartes, às vezes você lê o Descartes, você não sabe se ele está falando como homem, Descartes, ou como pensamento. Isso fica muito estranho. Parece uma esquizofrenia, entendeu? Estranhíssimo. Diga, meu caro. Sobre essa questão da verdade, no caso, a verdade sólida, que é a base, é o fundamento, ela traz consigo as verdades científicas e Exatamente. elas vão se enquadrar na verdade metafísica. Perfeito. Você falou uma coisa ótima. Ela traz consigo tudo, ou seja, todas as informações que nós precisamos já está na verdade sólida. O pensamento, ele, por assim dizer, ele consegue extrair. O pensamento é o extrator. Essa verdade é o axioma, certo? Pensem numa informação que contém todas as informações ali. É isso que é o axioma. Então, o Descartes vai dizer, se você me der isso, eu vou conseguir extrair tudo. Estão reparando, é um método diferente do de Bacon. Porque está parecendo que ele está lidando aqui com matemáticas, com lógica pura. Ele não está lidando com realidades, enfim, está lidando com
entidades de pensamento. Nesse caso, nós podemos dizer que o axioma, ele é a verdade sólida ou ele traz a verdade sólida? As duas coisas. Ele é e traz. É porque é. Traz porque o pensamento consegue deduzir. Ou seja, o trabalho do pensamento é precisamente trazer as outras verdades, tirar essas verdades que estão incrustadas na verdade sólida. Aquele exercíciozinho de você pegar e falar, já que isso é isso, ninguém pode duvidar, então a partir disso eu posso deduzir que isso também Exatamente, a ideia de dedução vem disso. A dedução, ela pega, já que Sócrates, se é verdade que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, eu deduzo que Sócrates é mortal. Essa dedução, Sócrates é mortal, já está presente nas premissas. Eu já estou dizendo, todo homem é mortal. Primeira verdade sólida, um exemplo. Sócrates é homem. Segunda verdade sólida, a terceira eu deduzo, não preciso que você me dê. Entende? Então a dedução é a capacidade de extrair novas verdades a partir de premissas, de axiomas. Um homem é capaz disso. conduzir a razão, no caso. Isso. E como é que se dá isso? Através de raciocínios, que são atividades da razão conduzida pelo pensamento. Estão compreendendo? O pensamento usa a razão para operar raciocínios dedutivos, e aí você tem aí um caminho, né? Um passo lógico, digamos assim. A partir dessa operação eu vou descobrindo novas verdades. Então, se isto é verdadeiro, se A é verdade, B também tem que ser logicamente verdadeiro. Então, por dedução lógica, eu vou chegando lá. Basta eu raciocinar bem. Então, toda a dificuldade desse método consiste em você me dizer, afinal de contas, qual é esse axioma. E ele diz. E aí é que é barato. Quando vocês leem o discurso do método, Descartes diz que axioma é esse que ele descobriu sozinho, e essa é uma grande descoberta, a partir do qual ele deduziu todas as demais verdades que ele sabe. Uau! É fantástico isso. Quase fantástico, se não fosse verdade. Então, senhores, nessa aula, a gente vai tentar trilhar esse caminho do Descartes a essa verdade sólida, chegar lá e tentar ver como dela ele consegue extrair. Não é fácil. Vai exigir de vocês mente aberta, tá? Prosseguindo. Tal pensamento só precisa de um ponto de certeza fundamental. Aí eu já não estou falando mais de uma base, de um ponto. Que em geometria você tem o ponto, depois você vem dos pontos a reta, da reta os planos, dos planos os sólidos, e aí eu vou criando um mundo a partir disso aí. Para, a partir dele, desse ponto, traçar as linhas e os planos da ciência. Então eu estou aqui criando uma metáfora geométrica, né? Me dê um ponto, do ponto eu faço as linhas, das linhas eu faço os planos, dos planos eu faço os sólidos, aí você tem um edifício. Mas tem que começar do quase zero, por assim dizer, né? Desse tal axioma. Então, esse ponto de apoio, né? Essa verdade sólida, isso é uma expressão do Descartes lá no discurso do método, que Descartes julga haver encontrado após o seu estado de dúvida hiperbólica, é a certeza de ordem metafísica traduzida na fórmula eu penso, eu existo. Vocês conhecem essa frase? Quando ele descobriu esse axioma, ele falou: penso, logo existo. As pessoas repetem isso como se fosse meme, sem se dar conta do que é que está em jogo aí. E aí vamos tentar entender aqui como Descartes chegou lá. E é aí que está a parte que eu não descrevo aqui. No livro, Descartes vai relatando, descrevendo como ele fez essa viagem. Ele conta que estava solitário em um quarto
no meio da neve. Você sabe, para quem não sabe, Descartes, ele serviu como soldado na guerra e houve esse inverno que nevou e a guerra ficou praticamente parada e ele ficou isolado dentro de um quarto sozinho. Tinha comida, né? Tinha lá os livrinhos, o banheiro, mas ele ia ficar ali durante meses, solitário. E ele conta que nesse momento ele resolveu se distrair com os pensamentos dele. Dá a impressão que Descartes gostava de ficar sozinho. Ele não conta essa experiência como uma experiência de solidão, não, de tristeza, de tédio, não. Ele diz uma experiência de diversão. Olha que viagem. E ele resolveu fazer um exercício mental, uma experiência mental. Qual é a experiência? Entendam essa experiência. Qual seria a característica fundamental de uma verdade sólida? Se eu tivesse uma verdade sólida aqui na minha frente, em que ela diferiria das outras coisas que não são verdade sólida? Aí Descartes conclui que uma verdade sólida seria algo que ele não conseguiria duvidar, porque se algo é tão verdadeiro, não tem dúvida alguma. E aí ele pergunta, mas será que esse algo existe? Vamos lá. Vamos colocar então a experiência de Descartes em 3 momentos diferentes. Vamos começar, portanto, a pôr em dúvida duvidar hiperbolicamente. Ou seja, Descartes começa a uma atividade de duvidar hiperbolicamente. Eu confesso que eu nunca tinha visto alguém fazer essa experiência assim. Entendam o que eu quero dizer. A dúvida é considerada tradicionalmente na filosofia uma espécie de doença, uma coisa que impacta, uma coisa que acomete você. Ninguém quer duvidar, né? As pessoas duvidam simplesmente. Você não vai dizer, eu quero duvidar que esse óculos exista. Você não fala assim, né? A dúvida é uma coisa que acontece. E não é uma sensação boa. Certo? É uma experiência angustiante, muito desconfortável duvidar. Se alguém aí tem um parceiro que ama muito e exige dele a fidelidade e duvida se ele é fiel, tem uma ideia do que é quanto desagradável você não confiar nas coisas. O que me intriga é ele dizer que eu quero essa experiência. Ou seja, ele deseja colocar a dúvida em si mesmo, ou seja, ele quer duvidar das coisas que ele não duvida, que ele costuma não duvidar. Então, essa característica da dúvida cartesiana, que é o grande método dele, é uma característica diferente da dúvida, porque é uma dúvida ativa, é uma dúvida que nasce da vontade, de um ato, e não de um pato, de uma patologia. Bom, estão compreendendo? Então ele começa a colocar em dúvida todas as coisas para ver se tem alguma que ele não consegue. Olha. Então vamos lá. Eu posso colocar em dúvida, primeiro nível, eu posso colocar em dúvida as coisas da memória? Em outras palavras, como é seu nome? Camila. Camila, você se lembra de como ganhou o seu nome?
Então, né? Contaram para você que você nasceu numa certa data, você não se lembra, mas contaram essa história. Então, isso que você acha que você é fruto da memória. Agora eu faço a seguinte pergunta: e se vocês não forem exatamente aquilo que está na memória de vocês? O que eu estou tentando dizer, em outras palavras, é: se vocês realmente estiverem, por exemplo, deitados agora, nesse momento, numa cama, em estado de coma, e isso aqui for um sonho. As memórias são implantadas no caso. Se as memórias que você tem aqui são implantes, irmão, como é que você sabe? Temos Matrix aí. Se você realmente for, por exemplo, um cérebro numa cuba de gelo, e esse cérebro na cuba de gelo está projetando essa imagem residual, está aqui na sala agora. É uma hipótese, né? Eu não sei se é verdade, mas o simples fato de eu duvidar já prova: eu não posso confiar na minha memória, nas coisas que eu aprendi, nas coisas que me disseram para fazer ciência. Isso não é uma verdade sólida. Por quê? Porque eu posso duvidar, e posso facilmente duvidar. Uau, isso é horrível, cara. Isso é horrível. É Matrix, parece com a experiência do Neo, né? Que achava que estava vivendo aquela vida de programador e tudo mais, e o corpo dele era só uma bateria na Matrix. Né? Então, o que é que Descartes diz? Eu posso duvidar da minha memória, de que eu sou, de que tudo isso aqui é um sonho, que eu não estou aqui realmente na sala. Teve uma aluna que meio que pirou nessa aula que eu estava dando no ensino médio. Eu sempre conto essa experiência porque isso me custou um problemão. Eu fui fazer um teatro com uma menina e disse assim: olha, Mariana, você sabe que no dia, aí por exemplo, no dia 24 de fevereiro de 2023, um caminhão de gás explodiu na porta da universidade e todos morreram. Você, todos os alunos que estão aí, que você está vendo, e o professor, e já estão mortos há mais de 1.500 anos. Quem está falando aqui é DX3, isso é meu nome aqui, no terceiro milênio, né? E eu estou tentando entrar na sua memória para arrancar essa projeção mental que você está tendo aí agora há mais de 1.500 anos. Ou seja, você está vivendo aqui uma projeção mental, nada disso aqui existe. Você já está morto há mais de 1.500 anos. Esse mundo que você vive aqui não é real. O professor que está falando aqui não é real, ele é só uma projeção de sua mente. E eu vou invadir esse mundo e tentar tirar você daí. E a menina disse: então prove que eu estou morta. Aí eu fui cruel. Vou provar. Esse mundo que você está aqui vivendo, ele é feito de certas regras, né? Gravidade, que não são necessárias a ver, porque é uma projeção mental. Mas a gente vai furar ele e inserir elementos estranhos. Preste atenção no que vai acontecer ao seu redor daqui por diante. Várias coisas estranhas vão começar a acontecer, porque quem está falando aqui é o DX3, e você vai ver que eu vou introduzir elementos estranhos em sua vida. Vou tentar furar sua bolha. Até aí tudo bem, né? Mas eu tinha combinado com uma colega dela que na saída da escola, quando ela estava lá, esse professor Israel viaja. O professor Israel é maluco, velho. Que história é essa? Porque ele está vendo a ilusão. A colega dela faz assim para ela: Mariana, esse é o segundo contato de DX3. Esse mundo não é real. Cara, uma semana depois, a coordenadora me chamou para a sala. A aluna estava em casa perguntando se o pai dela era o pai dela mesmo, se a mãe dela era a mãe dela mesmo. E os pais reclamaram porque a garota já não sabia mais o que era real, o que não era. E aí eu disse: não, foi uma experiência mental que nós fizemos, da primeiro nível da dúvida hiperbólica.
é assim mesmo. A gente tem que exercitar essa dúvida. É assim mesmo. É um método, é uma experiência mental. Então, desculpem se a garota não conseguiu, né, resolver. Mas foi minha vingança para ela. Assim. Ela gostava de aprontar umas comigo, eu resolvi aprontar essa com ela. Ela tirava onda, né, de filosofia. Essa filosofia, vocês são muito ateus. Ela tinha uma religião que acreditava que os mortos, as pessoas que morreram voltam, né? Ah, professor, e era minha amiga. Eu estava em casa estudando com minha colega. Professor, é verdade, ó. Estava sentado e eu senti um vento passar assim atrás do meu cabelo. Eu, sim, Mariana. E a minha colega que estava na frente viu alguém passar. E quando ela descreveu, eu tomei um susto, porque estou arrepiado. Mas foi que sua colega viu? Meu pai. Meu pai tinha morrido e meu pai gostava de cuidar do jardim. E ela não sabia disso. E ela viu um homem vestido com as mesmas roupas que meu pai. Professor, o que é que o senhor acha disso, professor? Isso é Maria. Então você acredita que quando a gente morre, a gente continua mesmo a fazer as coisas que fazia em vida? Bom, eu não tenho esse problema, Mariana, mas se você tem, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Se é verdade que quando a gente morre, volta para fazer as mesmas coisas que fazia em vida, que garantia você me dá que nesse exato momento nós já não estamos mortos? Esse é um problema seu, Mariana, não é meu. Durma com isso. Durma com isso. Qual é a garantia? Como é que você sabe? Então, esse é o primeiro nível, né? Mas Descartes vai para um segundo nível. O segundo nível, as coisas do presente. Professor, você pode até me dizer que eu não posso ter certeza de nada do que fui, da minha memória, eu posso até estar sonhando, mas uma coisa eu sei. Eu estou vendo minha mão aqui na minha frente. Isso não é uma coisa do passado, eu estou vendo, está no presente. Eu tenho um corpo aqui. Aí Descartes disse, mas quem garante que esse seu corpo presente é de fato um corpo? Isso não seja só imaginação. Por isso que eu acho que a primeira experiência não é nem do Neo. A primeira experiência se parece um pouco com a daquela personagem, a Raquel, do filme Blade Runner. Já assistiram? Ela é um ciborgue. Que ela é um ciborgue, ela não sabe que é ciborgue. E quando ela descobre, ela chega na casa do cara e diz assim, mas eu tenho minhas memórias, olha aqui. Eu com minha prima tal, aí ele diz assim, você se lembra naquele dia que você abriu a janela e tinha uma aranha, e essa aranha pariu uma centena de aranhazinhas, e essas aranhazinhas, as aranhazinhas devoraram a mãe. Você se lembra? Se lembra que quando você brincou com seu primo de médico, cada um mostrar o seu negócio, quando chegou a sua vez você fugiu? Aí ela começa a dizer, como é que ele sabe disso? Ele olha para ela, implantes, essas memórias são da sobrinha de Tyron. Ele implantou em você. Você é uma ciborgue. Você não tem essa idade que você acha que tem. Então esse é o primeiro Neo. Agora o do Neo é terrível, porque o caso do Neo, além de ele não se lembrar quem ele era, ele percebe que ele nem tem um corpo, que a corporeidade dele não é real. Então é mais pesado do Neo. É bem mais pesado. Estou compreendendo? Então, para Descartes, não só o meu passado é duvidoso, mas como o meu presente é duvidoso. Eu posso estar tendo uma alucinação aqui agora, nesse exato momento. Quem garante? Ou seja, não há corpos. Então, mesmo que você me mostre como uma evidência, e esse óculos aqui, isso pode ser óculos ou não. Convenhamos, é um nível de dúvida. Eu posso duvidar? Posso. Então, as coisas reais que eu vejo no presente
não podem servir de base sólida, porque eu posso duvidar. Terceiro nível. Mas ainda que eu duvide do meu passado, do meu presente, eu posso chegar a um terceiro nível de dúvida. As coisas da razão, ou a chamada verdade da razão. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Vocês estão notando que isso aqui é de outra ordem? Ele diz assim: eu sei que 2 mais 2 resultam 4. Mesmo que eu não tivesse corpo, mesmo que eu não tivesse memória, isso me parece correto, né? Que 2 mais 2 seja igual a 4. Isso é uma verdade, não parece mais verdadeiro? E assim, ninguém exatamente me ensinou isso, eu sei, né? Porque é lógico, né? Me parece certo que 2 mais 2 seja igual a 4 e é errado que 2 mais 2 seja igual a 5, ou que 2 mais 2 seja igual a 3, ou qualquer outra coisa que não 4. Veja bem, não se trata de uma verdade da experiência, de uma verdade racional. Então ele pergunta: será que eu posso usar essas verdades matemáticas como base, uma verdade sólida? E aí Descartes, acreditem vocês, inventa uma coisa chamada gênio maligno. Olha, ele levanta a hipótese de que, e se há um gênio maligno que botou isso na minha cabeça e me faz acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, mas quando realmente não é? Estão notando o nível do problema? Só entende isso quem assistiu a um filme ou leu o livro chamado 1984 de Orwell. Porque nesse livro e nesse filme também é dito que verdade é sinônimo de aquilo que o partido disser a você que é verdade. Existe um dicionário, entendeu? Nova língua, a nova língua. Na nova língua, a palavra verdade significa aquilo que o partido disser para você. É um regime totalitário. E o Winston, como membro dessa sociedade distópica, eles pegam um livrinho e escrevem no livrinho o seguinte: eu descobri que o partido determina isso, mas eu sei, por minha razão, que 2 mais 2 é igual a 4. E mesmo que o partido me diga que não, eu saberei por mim mesmo que é verdade que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se o partido disser que não é, eu saberei que ele está mentindo. Então, gente, o partido descobre o livrinho. Chega o índice, vem cá. Quem foi que lhe ensinou que 2 mais 2 é igual a 4? Ele diz: a minha razão. Eu sei. E se o partido disser que 2 mais 2 é igual a 5? É mentira. Por quê? Porque eu sou um ser racional, eu sou um ser humano e eu sei. E você se considera um ser humano, Winston? Sim, interessante. Então, a gente vai acabar com a humanidade aqui, porque você é o último. Rapaz, é assustador. O Winston é o último homem do mundo, o único que pensa. Aí ele diz assim: eu vou mostrar a você a sala 101. O que é a sala 101? É a pior coisa que existe. E para cada pessoa é diferente. No seu caso, são ratos. Cara, o cara é torturado ao limite. Eu me lembro de uma cena da tortura que ele coloca o sujeito na cama, dessas que estiram o braço. Vamos lá, vamos educar. Quantos dedos eu tenho em minha mão? 4. Tortura. Winston, quantos dedos eu tenho em minha mão? 4. O que você quer que eu diga? E o Winston já está louco de dor. Quantos dedos, Winston? Ele, te pare a dor. O que você quer que eu diga? É 4.
mais dor, mais tortura. A metade do filme é tortura. Aí o Winston perde a visão, assim. Ele não consegue ver os dedos, ele fica muito dedo. Aí ele diz assim, eu não sei. Ah, melhorou. Melhorou. Pode ser 5 Winston. Se eu partir de sexo aqui é 5, é 5. Se partir de sexo é 2, é 2. E o sujeito tem um trauma com ratos. A mãe dele foi morta por ratos. O partido sabe disso, porque o partido conhece a vida de todo mundo lá. Pega uma gaiola, põe na cabeça do sujeito, e essa gaiola tem um compartimento que, se você levantar, tem um rato do outro lado da gaiola que pula na cara do sujeito. E o rato está assim, querendo roer os olhos do cara. Ele pira, velho. O cara enlouquece. Ele diz, faça isso com Júlia, comigo não. Sabe quem é Júlia? A mulher que ele ama. Cara, ele se destrói como homem. Vou dar o spoiler. Vou dar o spoiler para vocês. Final do filme. Tá. Está o Winston, bem arrumadinho, sentadinho. Não sei como é que ele saiu, né? Dessa. Ele está sentado numa mesa de bar, é um garçom, serve uma bebida para ele. Ele está lavadinho, tomado banho. E assistindo a TV partido, só que ele está com a cara assim de apaixonado. Eu amo esse partido, eu amo esse cara, o Big Brother, chama-se Big Brother o partido, porque quem inventou o Big Brother foi o George Orwell, vocês sabem disso, né? E aí vem a cena, ele está jogando xadrez, e ele pega o cavalo e faz o movimento do cavalo, depois ele pega, volta, vai, depois volta. Aí você já começa a dizer que ele não está jogando xadrez, está tentando se envolver. O cavalo é a alma dele, que não sai mais do lugar. E aí, velho, o que é que ele faz? A mesa está empoeirada. Ele faz assim, ó, 2 mais 2 igual. Ele vai botar 4. Não bota nada. Ele não sabe mais. Dessa que pirar, velho, esse negócio. Então, chega no livro, tem uma passagem, a liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Mesmo que o mundo inteiro diga que não é, você sabe que é. Aí Descartes vai dizer, mas como é que eu sei? Aí Descartes pensa assim, e se um gênio maligno, né? Um Big Brother da vida, Big Brother. Descartes não fala em Big Brother, viu? Quem botar isso no texto, ele fala, e se um gênio maligno forçar a minha mente, apertar e fazer eu acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, e não, na verdade não seja, vai ver que não é assim. Pronto, o que é que resta agora? Aí Descartes, pronto, não sobrou mais nada. Posso duvidar de tudo agora. Não tem mais nada para duvidar, nada é sólido. Nada é sólido. Tudo é duvidável. Opa, peraí. Mas se eu estou duvidando de tudo, tem uma coisa que eu não posso duvidar. De que eu estou duvidando de tudo. Penso, logo existo. Então, quando ele diz penso, logo existo, cara, eu acho que não é mais Descartes quem está falando. É o pensamento que ele está falando. Ou seja, você destruiu o homem. O que é o homem? O homem é esse conjunto de memórias que ele tem. Você destruiu isso. O homem é o corpo que ele tem. Você destruiu isso. O homem são as verdades, as convicções que ele tem. Você destruiu isso. O que é que sobra? Um pensamento ali existindo sozinho. Ou seja, a única coisa que Descartes diz, a única coisa que eu posso ter certeza é de que estou pensando. Mas pensando em quê? Em nada. Tudo que existe é esse puro pensamento que está ali pensando em nada. Deduziram aí? Vamos agora começar a fazer a viagem de volta. Olha que interessante. Mas espera aí. Eu posso deduzir alguma coisa disso? Primeira dedução. Vocês concordam ou não? Se o pensamento é a única coisa que existe, então ele é praticamente o quê? Na prática é o quê?
acompanhe. Pensamento é a única coisa que existe. Ele é o que então? É a única coisa que existe no ser, no universo. Ele é o quê? Entendo, gente. Descartes não chegou à conclusão de que ele pensa. Ele chegou à conclusão de que a única coisa que existe de certo é a existência do pensamento. Só isso. Só isso. Mas eu posso deduzir alguma coisa disso? Posso deduzir? Raciocínio comigo. Não parece a vocês que se o pensamento é a única coisa que existe, o pensamento é o próprio Deus? Uau! Não é? É ou não é? Será que ele chegou a isso aí? Ele podia ter toda a autoridade de dizer: é Deus então. Mas aí ele diz: eu deduziria isso se não fosse por uma coisa. Eu encontro neste pensamento um certo sentimento de imperfeição. Porque vejam, como é que eu cheguei a esse pensamento? Que processo eu usei para chegar a ele? Processo da dúvida. Se eu fosse Deus, eu não duvidaria de tudo. Ao contrário, eu conheceria tudo. Portanto, primeira verdade, o pensamento não é Deus. Porque Deus não ia ter dentro dele a ideia de imperfeito. Estão acompanhando o raciocínio? Que lógica tem? Vamos lá. Só existe Deus no universo. Por que se sentiria imperfeito? Perfeito em relação a quem? A um Deus maior do que ele? Se Deus é o maior de todos, por que ele vai ter essa ideia de imperfeição? De se sentir imperfeito? Não sei que duvida. Então Descartes deduz que deve existir um ser mais perfeito do que ele e que colocou dentro do pensamento, de fora para dentro, a ideia de imperfeição. Segunda verdade, Deus existe. Vocês estão compreendendo? Se eu existo, Deus existe entre eu e Deus. Olha, Deus que sabe tudo e eu que nada sei, Deus que conhece tudo e eu que duvido de tudo, entre eu e Deus tem um caminho aí que se chama mundo. Legal, né? O que é o mundo? O mundo é o caminho que me afasta de Deus. Em outras palavras, o mundo é aquilo que eu preciso conhecer para chegar a um estado parecido ao de Deus. Que Deus é aquele que conhece tudo. Deus é o onisciente. Deus sabe tudo do mundo. Eu, o pensamento, não sei nada do mundo. Então, entre eu e Deus tem um paralelo. Então, o que é ciência? A ciência é a tentativa de destruir as dúvidas a fim de que eu vá adquirindo conhecimentos e com isso eu me aproxime mais da condição divina. Deus tudo sabe, pensamento nada sabe. Olha, o pensamento é uma espécie de antideus. Ignorância completa do pensamento, sapiência completa da divindade. Entenderam? Terceira verdade, o mundo existe. Já entramos aí no território da física. Convenhamos, é fantástico, é fabuloso essa maneira de raciocinar. Agora, totalmente metafísica. Você precisa estar com a mente muito afiada para poder acompanhar isso. Então, Descartes diz, da verdade sólida, do cogito, que é eu penso, logo existo, penso, logo existo, eu consigo deduzir Deus, o mundo e, portanto, as ciências, que é aquilo pelo qual o pensamento toma conhecimento do mundo e se aproxima de uma condição mais perfeita do que antes. Ou seja, conhecer é uma perfeição maior do que duvidar. Compreende isso?
Então, a partir dessa base, ele erige. Então, uma vez que o mundo está aí, vamos começar agora a fazer ciência. Essa verdade sólida, que eu acabei de descrever para vocês o processo, lhe teria servido de premissa maior ao raciocínio que, passando pela ideia de perfeição, pela prova ontológica da existência de Deus, a gente chama de prova ontológica porque é uma prova puramente do raciocínio, né? e raciocínio metafísico, chegou ao mundo e à produção de certezas de ordem física, as quais se revelaram a ele na medida em que sua razão se viu bem conduzida pelos seguintes passos metódicos. Pronto, agora a gente vai ver na prática como esse pensamento conduz a razão. Então está na hora de estudar os 4 passos do método. Primeiro passo. O primeiro passo era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Vou aumentar aqui a fonte para quem estiver acompanhando a aula ficar mais confortável, porque está muito pequena. Acolher alguma coisa que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão claro e distintamente a meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Essa primeira parte, esse primeiro passo, talvez seja um dos mais difíceis, porque o que é que Descartes está dizendo? Se você vai fazer ciência, o primeiro passo é você capturar o objeto da ciência, tá? Uma coisa. Então não se trata de julgar, se trata de observar. E aí ele diz que tem que evitar 2 erros. Aí eu entro aqui. A precipitação e a prevenção. O que é a precipitação? É o sujeito que diz, mas não está vendo logo? Que é evidente? Vou dar um exemplo. Você, hipoteticamente, está desconfiado que a sua esposa está traindo. Contrata como é que é esses caras? Detetive para ir atrás. E o detetive aparece para você com fotos de sua esposa entrando com um cara no motel. Você olha para a foto e diz, é evidente que os dois tiveram relações sexuais. Do ponto de vista cartesiano, você foi precipitado? Foi, porque não é evidente. Aquilo é um indício, mas não é uma evidência. A evidência tem que ser clara e distinta. Peraí, você quer que eu filme a relação sexual exatamente? Isso seria evidente. Não é evidente. É que a gente, nós humanos, não nos pautamos por evidências. Não sei se vocês já perceberam. Não é? Essa água aqui, tá vendo? Eu acabei de beber um gole de água agora. É evidente isso para vocês? Não, eu virei. Mas vocês não viram a água descer do esgoto. Não é evidente. Estão compreendendo o que quer dizer evidência? Não pode ter nenhuma sombrinha de dúvida. Convenhamos que é muito difícil isso. Difícil é a evidência. Clara e evidente. Esse método da clareza e evidência para detectar uma coisa se parece muito com essa imagem da verdade platônica, quando você está numa floresta à noite e não consegue ver as árvores, né? Então, à medida que o dia vai nascendo, vai tudo se tornando claro. Mas não só claro, é de uma clareza que permite você ver, por exemplo, a árvore e a folha, porque se fosse muita luz, você ficaria ofuscado. A clareza pode cegar. Se você estiver olhando para o sol, você tem clareza, mas você não tem evidência. Porque a evidência consiste em estar claro o suficiente para você distinguir os objetos um do outro. Senão, uma luz excessiva, você fica como que mergulhada no mar de leite. É a tal da cegueira branca, né? Saramago. Então, o Descartes vai dizer, é preciso que o objeto que você põe na sua mente seja claro e evidente. Não coloque nada em sua cabeça que não seja claro e evidente.
Por quê? Porque se você vai fazer ciência de alguma coisa, coloque algo verdadeiro em você. Então, primeiro, evite a precipitação. Evite também a prevenção. Precipitado é o sujeito que diz, não está vendo logo que isso é verdade? Ele avança, ele vai, calma, tenha calma. E o prevenido, o cara da prevenção, é aquele que diz assim, ah, velho, sei lá, tenho dúvidas. Aí você apresenta outra evidência, ah, não sei, não quer acreditar, é o negacionista. Não, tem prevenção, ele nega, ele não é isso. Ah, cara, não está óbvio, velho. Não, então são dois erros, né, que existe na vida do ser humano. Eu comparo essas pessoas, o preventivo e a prevenção e a precipitação, a almas de pedra e almas de água. Por quê? A alma ideal é a alma de cera. Por quê, professor? Quando você, digamos que eu queira ensinar esse óculos para você, colocar esse óculos na sua mente. Se sua mente for de cera, eu vou enfiar esse óculos e a gravação desse óculos vai ficar lá na sua cera, né? Em baixo relevo, não é? Então, perfeito. Agora, se sua mente for mente de água, ela aceita, mas na hora que eu tiro, você esquece. É o sujeito que assiste a aula aqui, dá um passo e já esqueceu a aula. Entendeu? Aceita tudo, mas esquece tudo, não retém nada. Entendeu? Esse é o precipitado. Pode vir, é isso mesmo, tal, mas na hora você tira o conhecimento, ele esquece, não tem memória nenhuma. E a alma de pedra é aquela que não entra nada. Você quer botar, imprimir, ele não aceita que nada entre. Os dois, alma de pedra, alma de água, não conseguem aprender, colocar nada na mente. Um porque não retém as impressões e outro porque não deixa nada imprimir em cima dele. Então Descartes diz, cuidado, evite isso, evite esses dois erros. Isso é fácil de cometer. Esse é o primeiro passo, né? Uma vez que você conseguiu, repare que isso aqui é pura observação, captura da realidade, né? Aqui você faz sem usar palavra alguma. Trata-se de colecionar os objetos com que você vai trabalhar. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. E aí tem um detalhe de Descartes que é curioso. Uma vez que você conseguiu capturar o objeto, pronto, esse é o objeto, é claro e evidente, certo? Eu não fui precipitado, não fui prevenido demais, em excesso, então eu tenho um objeto na minha mão. Como é que eu vou conhecer isso? Descartes parte com uma teoria curiosa. Para conhecer uma coisa, quebre ela em quantas partes você puder. Divida, desmonte. Em Descartes, conhecer é desmontar. Divida. Você não conhece uma coisa enquanto não souber desmontar ela. Isso vale inclusive para a medicina. Desmonte o corpo humano para conhecer o corpo humano. É assim que faz. Eu mesmo estudei assim, cabeça, tronco e membro, né? Separa, vai desmontando. Então já começa uma coisa aí. Em Descartes, corpo é máquina. Quando você lê a filosofia de Descartes, você tem a impressão que o mundo é uma máquina que pode ser conhecida através do desmonte. Se Bacon é o estuprador da natureza, Descartes é o cara que dinamitou a natureza em partículas atômicas, meu cara. Porque o mundo para ele é o quê? O conjunto de pecinhas. É um Lego. O mundo é uma montagem, velho. Você pode desconstruir tudo. E isso me parece extremamente atual, porque estamos vivendo na era do código. E o código é isso. Desmonta para remontar. O que é que eu quero com código genético? Desmontar, para montar de novo. Conhecer é saber desmontar. Tanto que olha o terceiro passo do método, qual é? O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo a ordem entre os que não se precedem naturalmente entre os outros. Eu confesso que eu utilizei
conscientemente esse método para desmontar uma máquina de escrever. Pegava o parafuso exterior, tirava os 2 parafusos, a peça, botava no pedaço de papel, botei número 1, deixei lá. Segundo desmonte, número 2. Depois eu tinha assim 50 papéis de ofício numerados com peças que eu desmontei tudo. Para remontar, só fiz seguir a ordem inversa. O número 1 será o último. E assim eu desmontei e montei uma máquina inteira. Meu objetivo era conhecer e consertar. E consertei. E foi uma experiência cartesiana, no sentido assim, literal. Vou experimentar se funciona. E funciona. Para a máquina, pelo menos, funciona. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Em outras palavras, é a revisão e o retorno ao início. Ou seja, a ciência é um trabalho. Quando você pegou, capturou o objeto claro e evidente, desmontou ele, remontou, faça tudo de novo, revise, para ver se você deixou passar alguma coisa. Então a ciência é um trabalho circular, de monte e remonte. O que é que é? O que é que você identifica aí? Um termozinho da ginástica, Catarse. É catarse? catarse, né? Catarse. Você volta à origem. Isso me lembrou o método catártico que eu estava estudando ontem sobre o trabalho do psicanálise, que a gente vai fazer segunda-feira. O método catártico. Porque você entra na mente da pessoa para desmontar os pensamentos dela e fazer com que ela libere um pensamento que ela tem articulado, só que ela Construído de maneira diferente. Aí quando você faz essa separação, ela libera o pensamento que estava aí. Isso, porque o objetivo, você está certo, porque o objetivo de Descartes não é só desmontar para montar, é para montar melhor. O Descartes não queria desmontar a máquina humana só para conhecer, não. Ele queria remontar uma máquina humana perfeita, que durasse mais tempo do que a máquina normal. Para quem não sabe, o livro O Monstro de Frankenstein foi escrito por uma mulher como crítica ao cartesianismo. Porque o que Descartes quer? Se o mundo é uma máquina, eu posso pegar partes, as melhores partes de uma máquina, juntar e fazer uma máquina nova. A ideia do Frankenstein é exatamente essa. Eu vou pegar o melhor braço, a melhor perna, o melhor tórax, o melhor cérebro, vou cavar, é uma história de terror, né? Vou exumar cadáveres, vou cavar parte do corpo para eu montar de novo um novo ser humano, certo? Melhor e mais forte e tudo mais. Aí a senhorita que escreve O Monstro de Frankenstein, ela está tentando dizer a Descartes, cara, mas você mata a alma aí. Né? Não é o ser humano não é uma máquina que você monta e desmonta. Esse monstro que você reconstrói é um monstro sem alma, é só máquina. Então o Monstro de Frankenstein é uma crítica ao cartesianismo, né? Na ideia de que o Descartes mata a alma. E de fato, para Descartes, o animal é uma máquina. Quando você enfia uma faca no boi, no animal, e ele chora, isso não é que ele sente dor, não. Isso é apenas uma questão de mecanismos que são acionados em sequência. Você enfia a faca, aí de repente vai atingir um nervo, essa corda vai puxar, vai acionar uma bolsa com algum líquido, esse líquido vai ser pressionado e vai sair pelas cavidades, né? Assim mesmo, uma lágrima é só cloreto de sódio e coisa, não é dor nem nada, não. Porque animais não têm alma, animais são máquinas. Então, a grande crítica que se faz ao cartesianismo é exatamente isso. Descartes desencanta o mundo, ele desalma o mundo, ele tira a alma do mundo, ele transforma o mundo numa máquina, né? E isso me parece
C, eu vou parar aqui para não ficar uma aula muito longa, tá? Vou interromper a transmissão.